usar conteúdo aí primeiro de cálculo. Variação é o último. Para que serve a interpolação das curvas de nível? Quando a gente quer, por exemplo, a gente tem duas curvas de nível, né, que estão ali demarcadas, mas a gente precisa saber aonde está determinada medida. Então, por exemplo, aqui entre o 5 e o 10, se eu quisesse saber nesse meio termo aqui, onde seria, por exemplo, a cota 7, ou a cota 6, ou a cota 5,5, 5,3. Vocês concordam que está em algum lugar entre o 5 e o 10, né? Aqui, se eu estou subindo, eu vou sair aqui 5,1, 5,2, 5,3, 6, 7, 8, 9, até chegar aqui no 10. E aí, se eu quiser saber aonde está, por exemplo, a 8, a 7, sei lá, alguma medida entre essas duas, eu vou precisar fazer a interpolação desse ponto, tá? E aí, com a interpolação, eu consigo saber a distância entre uma curva de nível e outra, que vai estar o ponto que eu quero encontrar ali. Métodos, tá? O método gráfico e o método numérico, a gente já viu que eles vão dar a mesma coisa, né? A ideia é a mesma. Eu já vou para o método numérico, tá? Que eu acho que é mais simples de vocês entenderem. O método numérico a gente faz basicamente por semelhança de triângulo, tá? O que a gente tem aqui? A gente já tem dois pontos conhecidos, 5 e o 10, né? Que são as curvas de nível que a gente já tem, e a gente tem que encontrar esse ponto aí. A gente busca encontrar o cálculo da distância horizontal entre os pontos 1 e a cota conhecida, tá? Aí a gente tem o que? Temos a distância horizontal, que é a distância de uma curva de nível até a outra, curva de nível já conhecida, a diferença de nível entre o ponto conhecido e o segundo ponto conhecido, que é basicamente isso aqui menos isso aqui, né? Isso aqui é 5 metros, aqui é 10, a diferença de nível entre os dois vai ser 5 metros também. E aí a gente tem a diferença, a distância, né, do ponto que eu preciso até o primeiro ponto, e aqui eu também posso ter a distância desse ponto até o segundo ponto. Encontrando uma dessas, eu já consigo encontrar o outro também. E aqui eu tenho a diferença de nível do ponto 1 para a cota já conhecida, certo? Essa é a ideia. Então, nesse caso, o ponto 1 aqui ele é uma cota de 7 metros, tá? Ele quer encontrar a distância dos 5 até chegar nos 7 metros aqui de nível. Ele coloca aqui que a distância horizontal entre o 10 e o 5 é de 12 metros, e essa diferença de nível, aqui no caso seria 7, menos 5 dá 2 metros. Vou passar aqui, fazer isso de uma forma melhor. O P1, vou colocar aqui, é igual a 7 metros, tá? Tem que adicionar isso aí no slide para então, para calcular D', a gente usa a seguinte expressão: faz por semelhança de triângulo. Vocês concordam que esse triângulozão grandão, né, a base aqui do triângulo, né, o cateto dividido pelo outro cateto, tem que ser igual a esse pedacinho dividido por esse pedacinho. Por quê? Uma relação proporcional, né? Esse triângulo ele tem a mesma proporção que esse triângulo grande aqui. Então, se eu fazer qualquer divisão entre arestas aqui de um triângulo, se eu fizer usando as mesmas arestas do triângulo maior, vai dar o mesmo valor, que é uma proporção. É como se eu
pegasse isso aqui, desse um scale e encaixasse aqui direitinho, tá? Então, por semelhança de triângulo, a distância horizontal, né, o cateto, aqui no caso o cateto adjacente dividido pelo cateto oposto, né, tem que ser igual ao Dzinho, vou chamar aqui de catetinho, né, dividido por esse outro aqui, tem que dar a mesma proporção. Como eu já tenho tudo isso, eu já tenho a distância horizontal, já tenho a diferença de nível, que é 10 menos 5, já tenho esse DNzinho aqui, que é 7 menos 5, que é igual a 2. Só falta eu achar esse cidadão aqui, né, que é o D'. Então eu vou isolar o D'. Tá aqui o D', o DN, ele está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então o que é que acontece? DH vezes DN' dividido pelo DN grande, né, pela diferença de nível total, vai ser igual ao D'. Certo? Então fica aqui 12 vezes 2, porque 2, aqui é 7 menos 5, dá 2. 12 vezes 2, sendo 12 a distância, né, do ponto 5 até o ponto 10, dividido por 5, que é o que? Distância, diferença de nível entre o ponto conhecido e o segundo ponto conhecido. Tá? Então, fica aqui, D', 12 vezes 2, dividido por 5, dá 4,8. Então, a distância do ponto 1 até o ponto 5, né, da cota 7 até a cota 5, vai ser 4,8 metros aqui. Certo? Vou fazer mais uma. A gente vai para frente. Eu faço aqui o distribuir. Essa cota aqui vai ser a cota 4 e a cota 5. Eu quero encontrar aqui o valor da cota 4,3. Entre uma curva de nível e outra, eu tenho aqui 8 metros. Certo? Aí eu quero encontrar essa distância aqui. Tá? Da cota 4 até a cota 5. Então, como é que vai ser? Eu tenho aqui que o D' é igual a distância horizontal vezes a diferença de nível, tá? De um do outro, dividido pela diferença de nível total. Aí. Qual é a diferença de nível daqui para cá? 4,3 para o 4. 0,3. 0,3, né? Tá claro isso aqui para vocês? Mas no desenho, né? Seria algo mais ou menos assim. Aqui o 5, aqui o 4, e aqui estaria o 4,3. Certo? Aqui é o D', tudo aqui é o DH, isso aqui é o DN. Certo? Então, qual a diferença? 4,3 menos 4. É só o que sobe do 4 até o próximo ponto. Dá 0,3. Distância horizontal, no nosso caso, é 8 metros. E aí já está resolvido aí. Então, fica 8 vezes 0,3 dividido pelo DN. Quanto é a diferença de nível total aí dos dois pontos conhecidos, né? Entre 5 e 4. 1 metro, né? 5 menos 4, 1 metro. Não precisa nem colocar aqui. Fica 8 vezes 0,3. Isso aqui dá quanto? 2,4.
metros. Ok? Então esse Dzinho aqui está 2,4 metros da cota plana. Alguma dúvida? Tranquilo, né? O que é a terraplanagem? Na preparação do terreno para receber a obra, seja movimentação de terra, seja um processo de limpeza, tá? Ou de preparação, né, de criação, movimentação de terra para gerar planos diferentes, né, ou aplanar, né, uma superfície, tá? Então a gente tem várias formas aí de aplicação da terraplanagem. Toda obra, né, de construção civil leva em consideração, né, e precisa dessa etapa pré-projetual aí, tá? Normalmente, né, faz essa retirada de terras ou adição de terras, né, para fazer essa regularização do terreno, tá? Gerar os diversos planos aí para colocar as edificações. Então, por meio da terraplenagem, a gente consegue formar rampas, áreas planas, taludes, aterros. Aqui. E aí a gente tem um aterro. O que é um aterro? São movimentos de terra que a gente cria para conter, né, encostas, regularizar terrenos em diferentes níveis de altura. No caso, a gente está adicionando a terra, certo? A gente está pegando uma área de depressão, né, uma área de vale, seja um ponto mais baixo, seja alguma declividade aí no terreno, e estou trazendo terra ali, né? Estou trazendo areia para cobrir esse ponto, né? Para gerar ali planos diferentes. Lembrar, né, do aterro sanitário, que é esse sistema, né, de absorção, né, do lixo da cidade, né? A gente faz um sistema de captação do chorume, né, dos líquidos aí, gases provenientes da decomposição do lixo, e vai cada vez mais aterrando, né? Tem uma camada de lixo, uma camada de terra, uma camada de lixo, até chegar numa altura determinada, né, não sei quantos anos depois, e aí esse aterro ele é abandonado, né? Ele vira uma área verde ali. Certo? Interessante falar sobre o aterro é que ele precisa ser impermeabilizado, né, para que esse chorume não extravase, né, não atravesse a terra embaixo, né, e chegue em lençol de freada, né, contamine aqui a terra. Então ele tem um sistema impermeabilizado embaixo que vai fazer a captação desse chorume, né, dessa lixiviação, e vai fazer diversos tratamentos